Salve, Cachoeirinha, tudo bem? Hoje nós vamos mudar um pouquinho. Nós encerramos a nossa série de entrevista com os candidatos da nossa região. As eleições passaram, vem aí segundo turno, mas aí a gente já não tem mais a oportunidade de discutir deputado estadual e federal. E nós vamos dar sequência ao nosso projeto de conversar, de valorizar pessoas, histórias, empreendedores da nossa região. E para isso hoje nós trouxemos uma pessoa que conhece muito sobre a história da nossa regional, da Casa Verde e adjacências. E convidamos o professor Tadeu Caçula para bater um papo com a gente e falar sobre esse livro maravilhoso que ele escreveu, Casa Verde e uma Pequena África Paulistana. Bem-vindo, professor. Obrigado. Eu que agradeço o convite, parabéns mais uma vez, né, pela iniciativa de pensar o nosso território, valorizar nosso território, mostrar para todas as pessoas as potencialidades do nosso território, já mandando um salve aqui para todas as pessoas, não só da Cachoeirinha, mas da região, do nosso território, Casa Verde, Bairro do Limão, Freguesia do Ó, enfim, Zona Norte como um todo, e todas as pessoas que não são do nosso território, mas que entendem a importância da gente valorizar e divulgar as potencialidades que a gente tem aqui na Zona Norte. Obrigado, professor, por disponibilizar seu tempo, se encaixar ao nosso horário, à nossa agenda, muita gentileza da sua parte. Só para contextualizar, o professor Tadeu Caçula, professor, sambista, sociólogo e pesquisador, e a gente vai falar dessa pesquisa maravilhosa que ele fez. E compondo a mesa com a gente aqui, porque a gente gosta de fazer ela o mais democrática possível, nós convidamos um amigo, o Flávio Casimiro, que vocês viram ele aqui como candidato a deputado federal, veio aqui com a gente, o Casimiro que estava candidato, mas é historiador, educador social, hip hopper. Obrigado por vir compor a mesa para a gente tornar esse diálogo mais amplo. Salve, família, agradecendo aqui o convite, né? E é bom assim a gente entender que para o crescimento do nosso bairro, para esclarecer para as pessoas a nossa região, como funciona realmente, a gente tem que estar sempre disposto, né? E é bom estar aqui porque a gente acaba sendo espelho também para a juventude aí vir com tudo. Essa é a ideia. Obrigado por também se adequar à nossa agenda, disponibilizar do seu tempo, é muita gentileza da sua parte. Já é de casa, né? Professor Christian Snick, que faz parte do coletivo Cachoeirinha com a gente, que o coletivo Cachoeirinha é o coletivo que está por trás da página, né? Que são pessoas, você que quer conhecer mais sobre o coletivo, @coletivo Cachoeirinha, que é a união de moradores de bem que querem o bem da nossa região. Então o professor faz parte, junto com o professor Tom, o professor Everton Rap e outras pessoas que estão chegando, se juntando com o coletivo. Então, para dar início aqui, para a gente falar desse livro aqui, maravilhoso, está aqui na tela, mas mostrar para vocês, né? Casa Verde, uma Pequena África Paulistana. Eu começo fazendo a primeira pergunta, professor, o que te motivou a escrever esse livro que eu considero como um jovem pesquisador, né, porque comecei a pesquisar há pouco tempo sobre a nossa região, fundamental para entender a história da nossa região, mas também para entender a memória paulistana? Bom, muito boa pergunta, né? Porque o que ocorre é que para a gente entender um pouco de nós mesmos, nós precisamos entender de onde a gente vem, onde nós estamos e o que nós pretendemos projetar para o futuro, sobretudo quando você tem uma conexão direta com o território que você vive. Eu sou nascido e criado na Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo, sou cria da Zona Norte de São Paulo. Entender o território, para mim, sempre foi um grande desafio. Para começar o processo de investigação, eu fui olhar para dentro da minha família. Por que a minha família, para além de ser quantitativa, né, representativa aqui na Zona Norte, ela também participa de atividades que também são representativas no campo cultural. Cultural no sentido civilizatório, de educar as pessoas, né? Eu sou de uma família que ela surge a partir das 3 rodas sagradas do universo negro brasileiro, né? Então são das religiões de matriz africana. Eu, como um bom filho de Ogum e Iemanjá, né, não poderia jamais fugir à luta, mas mesmo assim ter a calmaria de Iemanjá para poder entender essas dinâmicas. Também sou súdito de um dos grandes mestres de capoeira do Brasil, mestre Miguel Machado, do grupo Cativeiro, né, e sou sambista antes mesmo de nascer, porque a minha família toda vem do samba, né? O meu pai, inclusive, era músico de noite, tocava pandeiro, foi um dos entusiastas na fundação da Unis do Peruche. Conheci minha mãe
no carnaval de 1959, num desfile da Unidos do Peruche na Rua Zilda, né? Então, mais raiz da Zona Norte da Casa Verde do que a nossa família, só as famílias que de fato têm essa conexão desde quando o bairro, então, começa nesse processo de ampliação. E aí entender que eu sou fruto dessas 3 rodas sagradas do universo negro brasileira, também me levou a pensar como é que essas rodas foram tão importantes para poder dar identidade para esse espaço, para esse território. Então, fui olhar para dentro da minha família, fui olhar o território, e em todas as vezes que a gente ia para outra região de São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, região central, participar de atividades, roda de samba, capoeira, essas coisas todas, sobretudo nos bailes, né, que a gente sempre escutava falar, pô, você é da Casa Verde, pô, aquele lugar é muito louco, porque tem muita gente preta lá, negrada lá é bonita, inteligente e tal. E a gente começou então a entender que, olha, nós somos de um território que tem uma representatividade. Aí, a partir daí, eu fui começar a investigar. E essa investigação, ela não se deu no espectro acadêmico, né? Essa investigação ela se dá muito antes. A academia ela vem um pouco depois no processo de fazer com que eu organizasse um pouco dessas ideias que já estavam em mim. E aí eu fui investigar um pouco sobre isso, fui pesquisar a origem do bairro, né? Desde quando isso aqui ainda era uma região totalmente rural. Nós estamos falando aí de século XIX para século XX, né? São Paulo era uma pequena província. A presença negra que já desde o processo da ascensão econômica do café em São Paulo, no sudeste do país, nós estamos falando aí final do século XIX, início do século XX, esse processo todo que ocorreu da expansão da cidade de São Paulo, de uma política também de branqueamento que ocorreu no Brasil, no pós-abolição, fez com que, de fato, essa população fosse expulsa dessas regiões que estavam pretendendo ser uma das regiões mais prósperas e urbanas do país, que é a cidade de São Paulo. Então, essa população começa a ser expulsa desses territórios e é levada para as periferias. As primeiras periferias, na verdade, não são as periferias da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste. As primeiras periferias é o bairro da Liberdade, o bairro da Bela Vista, o bairro da Barra Funda. São esses territórios que a população negra é colocada porque a cidade de São Paulo está sendo edificada com aspirações de uma arquitetura totalmente europeia. Elas não estão sendo pensadas como uma arquitetura afro-brasileira ou afro-indígena ou brasileira, né? No sentido dessas convergências de cosmologias diferentes que poderiam pensar não só o processo arquitetônico, mas também um processo civilizatório unindo essas cosmovisões, né? Então, você tem uma cidade sendo pensada com aspiração europeia e corpos negros e indígenas não combinam com essa arquitetura, com a aspiração europeia. Então, essa população é levada para esses territórios periféricos e depois de um outro movimento de mais expansão, no processo de especulação macroimobiliária, que vai, a partir da ascensão econômica do café, a cidade vai se expandindo e essa população é levada para outros territórios. E aí tem um marcador, um divisor social e econômico fundamental, que é o Rio Tietê. Essa população é jogada para cá, jogada literalmente para o lado de cá do rio, e aí começa todo o processo de aprofundar a minha investigação sobre a Zona Norte de São Paulo e definir, a partir dessa pesquisa, que nós estamos numa pequena África, aqui na maior cidade da América Latina. Sim, o livro ele faz ele traça essa linha histórica muito importante para a gente entender esse aspecto que você trouxe desse branqueamento, que tem uma passagem ali no livro, daqui a pouquinho eu vou voltar, senão eu vou acabar monopolizando as perguntas, que me deixou assim, perturbado. Professor, vamos deixar nosso convidado, né, seja sendo gentil, que ele faça aí, para que ele possa fazer aí também a interação. Licença de chegar, já deixar claro que eu me considero parte do coletivo Vila Nova Cachoeirinha, hein? Tô de fora não. Primeiramente pedir bênção, né? A gente sabe que a gente considera, quem é hip hop raiz sabe que o rap é um filho do samba aqui no Brasil, né? A gente considera isso porque é um movimento também que vem de luta, que o que o samba apanhou, a gente apanhou também, ainda apanha até hoje nas regiões de São Paulo. Então a gente meio quem é da antiga do hip hop considera, né? Então é isso, primeiramente pedir bênção. E assim, eu tava dando uma olhada no livro, eu vi a sua preocupação de trabalhar esse cunho histórico, de buscar desde da escravização dos nossos povos nas encostas africanas, né? Até chegando aqui eu fiquei muito feliz com isso, porque geralmente quando se faz uma fala sobre o nosso povo, aqui poucas pessoas vão, né, nesse berço, né?
E como foi para você esse início de pesquisa? Isso já veio na sua mente como start no início da pesquisa ou você pensou essa questão de buscar em África durante o processo? Durante o processo, porque para a gente entender e definir que de fato aqui nós temos uma pequena África, primeiro nós temos que entender de onde surgiu essa África. E aí o processo afrodiaspórico do século XVI, XVII, enfim, todos os séculos que correspondem ao processo todo do que foi a escravização de africanas e africanos, foi fundamental para a gente compreender toda essa dinâmica, né, dessas microdiásporas que aconteceram ao longo, sobretudo dos 3 principais ciclos econômicos do país, né, século XVI, com a questão da cana-de-açúcar e algodão no Nordeste, depois com a ascensão do garimpo no Centro-Oeste, que há esse deslocamento desses africanos, não apenas pela questão da força do trabalho, naquilo que o professor Clóvis Moura trouxe muito bem, que trabalhou muito e produziu muito dentro da ideia do materialismo histórico, né, dentro de um pensamento marxista, que é pensar que naquele contexto existia ali um capitalismo primitivo, que na lógica do capitalismo marxista é a exploração do homem pelo homem para acúmulo de riqueza. E foi exatamente o que aconteceu. Não tínhamos uma dimensão do que era capitalismo, mas naquele contexto já existia, porque é essa a lógica do materialismo histórico. Então, o Clóvis Moura ele vai trabalhar muito essa dimensão de como foram esses processos, não só na questão da força do trabalho, mas também, professor, pela questão da tecnologia que os africanos já detinham para poder desenvolver economicamente o país, né? Tanto na questão do século XVI com relação à cana-de-açúcar e ao algodão, porque eles detinham a tecnologia tanto da agricultura quanto da pecuária, a questão de trabalhar a exploração de subsolos, quando pensa a questão da ascensão do garimpo, porque a trabalhar a forja, trabalhar todos esses ferramentários que os africanos, sobretudo do Benin, Benguelas, Angola, tinham para poder trabalhar esse processo, e a questão da agricultura aqui no estado de São Paulo, que trouxe esses africanos para cá e que depois, como eu falei agora há pouco, foram expulsos na medida em que São Paulo começa então a se edificar e se urbanizar e escondendo essa população que ajudaram a desenvolver economicamente, culturalmente, educacionalmente e também arquitetonicamente a cidade de São Paulo. Então, investigar as diásporas africanas para poder explicar esse território como um território mais preto das maiores cidades da América Latina foi fundamental. Mas foi um processo que, assim, como é que eu explico isso sem explicar o que é a diáspora? Não dá para você, de fato, consolidar um pensamento a partir do que foi produzido no livro, se você não explicar para as pessoas o que foram as diásporas africanas. E é essas microdiásporas que aconteceram ao longo desse processo que desencadeou nessa massa de pessoas pretas que vivem aqui na Zona Norte. Olá, Cachoeirinha. É muito prazeroso, enquanto diretor de escola, estar aqui presente com a pessoa que tem envolvimento real com a região e que ainda foi buscar na academia momentos para aprimorar e elevar a nossa região, né, a outros patamares, né? Dentro de toda essa sua pesquisa, todo o levantamento, uma coisa que é interessante tanto no seu livro quanto na história de São Paulo, essa região, Casa Verde e o entorno, tem uma concentração de hoje escolas de samba, mas que, como você falou na história da sua família, né, pelos cordões ainda, né? As escolas de samba vão começar como escolas de samba lá pelos anos 70, né? Mas a grande concentração de escolas de samba, ou cordões, ou blocos que sejam, que há nesta região norte aqui. Né, primeiramente, o que você atribui a essa concentração e, ao mesmo tempo, né, nesse seu estudo e na sua vivência enquanto sambista, qual a grande dificuldade de manutenção delas? Você citou uma das escolas muito tradicionais da região, como a Unísio do Peruche, né, mas nós temos muitas outras, mas eu gostaria que você trouxesse para as pessoas, né, qual a grande dificuldade? Primeiro, perpetuar por tanto tempo as mesmas agremiações, né? E quais as grandes dificuldades, sobretudo da população real da região, porque muitas já se mudaram de endereço. Elas têm uma origem, mas elas, por várias questões, como é que você viu isso na sua pesquisa? Como é que você aprimorou essa questão? Como é que aconteceu isso tudo? Muito boa a sua questão, professor, porque tem uma resposta muito direta. A continuidade e a preservação e o surgimento dessas manifestações, ela está muito atrelada ao que foi o processo afrodiaspórico. Quando você tem esse processo de extração,
sobretudo aqui no Brasil, de mais de 5 milhões de africanos, vem consigo também a sua cultura, a sua cosmovisão, o seu poder de resiliência e, sobretudo, o seu poder antropofágico de conhecer o território, beber das tradições e das referências desse território, transformar isso a partir da sua cosmologia e entregar ressignificado. Então, o que ocorreu aqui no território foi, quando essa população é expulsa das regiões centrais, vem consigo sua cultura, sua cosmovisão, seu poder de resiliência. E aí tem um dos grandes intelectuais que nós temos no Brasil, pouco utilizado pela academia e pelas escolas públicas, que é o professor Milton Santos, um grande geógrafo, que tem vários estudos, e dentre eles tem um que eu gosto muito, que ele vai tratar um pouco sobre território, né? A importância do território e o que define aquela região geográfica de determinada cidade como território. A definição de território é exatamente a referência de territorialidade que esse espaço tem para poder ser identificado como território, ou seja, são as pessoas, os hábitos, as culturas, as cosmologias presentes naquele território que dá a identidade e a referência daquele território. Eu utilizei o professor Milton Santos para explicar a presença das escolas de samba, dos ilês de candomblé, dos grupos, dos templos de Umbanda, do afoxé mais antigo do Carnaval de São Paulo, que está presente aqui, o templo de Umbanda mais antigo de São Paulo está na Brasilândia, o sambódromo de São Paulo está aqui no nosso bairro, ou seja, são essas manifestações dos grupos de capoeira, são essas manifestações que dão a territorialidade, ou seja, a identidade desse território da Zona Norte, que fez com que, de fato, eu chegasse à conclusão de que nós estamos numa pequena África na Zona Norte da cidade de São Paulo. E essas escolas de samba, elas vão surgir justamente por conta deste processo, não só de preservação cultural através do samba, não como um gênero musical, mas o samba como um lugar de identidade e preservação ancestral dessa população, ou seja, essas escolas de samba não são apenas manifestações culturais, elas são espaços de sociabilidade dessa população, foi preterida de ser incluída no projeto de Estado brasileiro. Então, quando essas pessoas são expulsas, são impedidas de participar plenamente da estrutura social do Brasil, em especial da cidade de São Paulo, elas criam nichos de sociabilidades que vão se transformar depois em grandes referências, como escola de samba, ilês de candomblé, templos de umbanda, grupos de capoeira, que a gente tem em quantidade e também qualidade expressiva aqui na nossa região. E a dificuldade, professor, como você coloca, né, da manutenção disso, é porque, primeiro, nós temos aí um avanço bastante preocupante do processo da especulação macroimobiliária que tem expulsado as famílias tradicionais. A gentrificação. Né? A gentrificação, expulsado as famílias tradicionais desses territórios que hoje estão sendo vistos como territórios importantes do ponto de vista econômico, né? Estou falando de uma política de economia econômica que vai inviabilizando com o aumento de IPTU, com o aumento de uma série de taxas que faz com que essas pessoas não tenham condições de se manterem ali, vendem seus imóveis, vão morar cada vez nos quiões mais distantes. Hoje você tem famílias que não moram nem dentro da cidade de São Paulo mais, estão sendo expulsas e afastadas para os territórios. E a dificuldade é que também, e isso fica aqui como uma reflexão, uma crítica reflexiva, é que o processo todo de branqueamento desses espaços tem também tirado essas pessoas de um lugar de identidade. Quando eu digo branqueamento, eu não estou dizendo de corpos brancos que ocupam esses espaços historicamente constituídos por famílias pretas por uma questão de resistência e resiliência. Estou dizendo na questão do branqueamento no sentido do pensamento, no sentido ideológico, no sentido de você desconstruir uma narrativa. Cultural. Exatamente, desconstruir uma narrativa construída como um lugar de epistemologia e preservação cultural para poder impor uma outra narrativa. Um dado bem rápido aqui. Quando você pega uma escola de samba como a Unidos do Peruche, que historicamente sempre falou de Pirapora do Bom Jesus, que falou, que teve seus enredos críticos sobre ditadura no Brasil. E aí ela começa a trazer enredos que não têm uma relação direta com sua história, com o território, com o bairro, com a cultura do nosso país. Não que a Peruche tenha feito isso, outras escolas de outros territórios têm feito isso. Você vai desconstruindo e vai branqueando a narrativa. E quando você branqueia a narrativa, você desconstrói toda a estrutura de fundamento que as escolas têm e vai fazendo com que, de fato, essa escola não tenha mais sentido para as pessoas que historicamente participam desse processo. E aí você pode colocar isso numa dimensão muito maior, para além da escola de samba, para todas as rodas de resistências negras.
Só um dado importante para passar, Rogério. Essa discussão que você traz de Milton Santos é tão importante que o conceito de território que Milton Santos utiliza, que é muito contemporâneo ainda e ainda muito pouco compreendido, hoje é tema já há alguns anos na rede municipal de educação, para que nós conhecemos o território das unidades educacionais e o seu entorno real, mas a partir da ótica de Milton Santos. Então, o que você traz é importante não só para a questão cultural, mas sobretudo para a questão educacional, de entender quem são as pessoas que realmente fazem e estão no território. Mas não tem como desvincular a cultura da educação, né? Não. Porque quando você pensa numa lei 10.639 e a 11.645, são leis que estão apontando diretamente para o espectro educacional, mas trazendo como elementos fundamentais de formação os aspectos culturais. Então, tem tudo a ver, e sobretudo quando a Prefeitura de São Paulo alça, né, traz às luzes um intelectual assim, gigantesco do tamanho, né, da envergadura de um Milton Santos, que é pouco reconhecido aqui, mas internacionalmente ovacionado e estudado, né, assim como Paulo Freire, assim como Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, que produziram coisas incríveis, mas que infelizmente a academia extremamente embranquecida que nós temos ainda não consideram essas epistemologias formuladas por pensadoras e pensadores pretos para pensar território, pensar educação, pensar sociabilidade, pensar cultura, enfim. Fica aqui o desafio também para a prefeitura trazer mais essa galera pensante. Com certeza. Vai colocar lá, né, professor, lá na escola já alguma coisa para o pessoal, né? Tem essa discussão. Fica à vontade para você tomar uma água também, tá aí à disposição para você, caçula. Bom, né? É tão forte isso que você falou, que é o trecho que eu queria citar do seu livro. Super recomendo, fácil de você encontrar nas plataformas. Então, você aí do nosso território já pede o seu exemplar, porque é um livro maravilhoso, delicioso de ler, vale muito a pena. Mas um trecho que me espantou, por não conhecer a história, por ignorância minha, mas que é muito disso que você está falando, é quando você fala que no primeiro Congresso Universal de Raça ao Brasil, representado por João Batista de Lacerda e Edgar Roquette Pinto, né, famoso Roquette Pinto, o Brasil apresentou um projeto para extinguir a presença física, cultural e simbólica dos negros em até 100 anos. Sim. Isso em 1911. Sim, da Conferência Universal das Raças, que aconteceu em Londres. Isso, eu queria que você, professor, falasse um pouco disso e já emendasse, né? Eu acho que acabam se confundindo os temas. Isso é muito do pensamento da época, né? Um pensamento retrógrado, mas a importância da FNB, né? A Frente Negra Brasileira, que foi os grandes investidores da Casa Verde, que compraram os lotes da Casa Verde. Então, esse fato absurdo e a importância da FNB no Brasil e no contexto dela. Sim, é muito bom você trazer isso, porque é fundamental que a gente conheça a nossa história. Né? Conhecendo a nossa história, a gente fica com muito mais elementos para poder ampliar o debate e colocar aí na mesa essas reflexões para que a gente possa entender que o racismo estrutural, racismo sistêmico, ele não pode, em hipótese alguma, avançar para além do que ele já avançou. Né? É importante que conheçamos a nossa história para poder entender que se não fosse, e é muito, muito interessante, porque é uma frase que eu escutei de uma intelectual importante, que é a Sueli Carneiro, que ela sempre traz esses pensamentos, né, em uma das suas palestras, que é o seguinte, né, existe uma África sem um Brasil, mas não existiria um Brasil sem uma África. Ponto. E aí eu compreender que os 386 anos de escravização de africanos foi vital para poder entender o Brasil que nós temos hoje, o Brasil contemporâneo. E aí, quando houve o processo todo da abolição, em 13 de maio de 1888, aí o professor Clóvis Moura, que fica aqui também a indicação para lerem, Clóvis Moura, muito, sem moderação, ele vai trazer dentro dos seus estudos, tem um livro dele que é bem interessante, chamado O Negro, de Bons Escravos a Maus Cidadãos, com uma interrogação no final. Ele vai trazer, num contexto geral, uma discussão muito interessante sobre o que ocorreu antes do 13 de maio e depois do 13 de maio. Né? Antes do 13 de maio, a população preta escravizada era sujeito ativo da economia brasileira, ou seja, mesmo na condição de cativos e cativas, eles trabalhavam numa perspectiva do desenvolvimento econômico do país. Foram as tecnologias e a força do trabalho e o conhecimento empírico dos africanos que produziram a riqueza do país.
né? E aí você tem uma discussão muito interessante que não é o dia 13 de maio de 1888. Esse não é o dia da população negra. O dia fatídico da população negra é o dia 14 de maio de 1888. É um dia depois da abolição, que essa população é largada à própria sorte, sem nenhuma política de reparo sobre os quase 400 anos de exploração dessa mão de obra, sem nenhum tipo de política de inclusão na educação, na saúde, na educação. Já falei, mas a educação é tão importante que a gente repete mais uma vez, a educação, a questão de moradia, a questão da reforma agrária, todo esse processo que ocorreu antes da abolição, a lei de terras de 1851, que já foi loteada para não, já prevê a abolição, que não queriam lotear terras roubadas dos povos originários que aqui já estavam. Várias leis foram criadas antes e pós-abolição, que impediu a população negra de ser incluída na estrutura social no projeto de nação. Quando você tem a virada, então, de 1888, você já tem uma série de leis. 1890, por exemplo, depois do primeiro golpe militar que nós tivemos no país, que foi a Proclamação da República de 1889, a primeira lei que se instalou em 1890 foi o Decreto 847, que versa sobre os capoeiras e vadios. Quem eram as populações que estavam nas ruas, sem endereço, sem trabalho fixo, nessa ideia de vadiagem? Era a população pós-abolida, que encarcerou, que inaugurou nesse decreto 847, em 1890, o encarceramento em massa que existe até hoje. A maior parte da população, o Brasil é o terceiro país no mundo que mais encarcera jovens negros, desde esse processo pós-abolição. Você tem várias políticas, como, por exemplo, que ocorreu aí em 1911, como você trouxe, que eu trago aqui essa discussão no livro para as pessoas entenderem, que o Estado brasileiro investiu duramente, massivamente, para inviabilizar a ascensão da população negra e a inclusão da população negra no programa de Estado Nacional. Manda, então, Roquete Pinto e outros eugenistas da época. A eugenia, o projeto eugenista no Brasil, ele ocorre antes do processo da virada do século, né? Já prevendo o processo de branqueamento, essa abertura dos portos para a chegada dos italianos, dos franceses, dos espanhóis, que vieram para cá no processo de imigração, não foi só para poder substituir a mão de obra dos escravizados abolidos. Foi também numa perspectiva de branquear o país. Existem estudos que mostram que a ideia de Roquete Pinto, de João Batista de Lacerda e o Estado brasileiro, eles discursavam dizendo que eles queriam melhorar a raça. Nós estamos falando de um processo que em 1887, se eu não me engano, o primeiro censo, depois vocês pesquisem, por favor, a data, mas se não for 1887, é 1877, alguma coisa assim nesse período, houve o primeiro censo no Brasil, e que acusou que 86% da população era preta no Brasil. Então precisava clarear o Brasil, eles não queriam construir um país negro, né? Eles queriam clarear. Então, esse projeto de o Estado brasileiro apresentar na Conferência Universal das Raças de 1911 em Londres, apontou que o projeto do Estado brasileiro era construir em 100 anos a possibilidade de um país totalmente branqueado e que não existiria mais em 100 anos os traços físicos, culturais e simbólicos da população negra. Ou seja, tentaram branquear e na tentativa de branquear que não conseguiram, entraram num projeto de uma necropolítica que hoje pensa aí e investe duramente no epistemicídio da população negra. Ou seja, não é só a morte física, é a morte mental, a morte cultural, a morte simbólica de um Estado que tem avançado nessa agenda e tem colocado a população negra ainda nesse lugar de risco dentro de uma estrutura de um país que construiu com sua força do trabalho, com a sua tecnologia, com a sua cultura, com a sua cosmovisão, né, com a sua possibilidade de ajudar o país a se transformar num único país colonial, sobretudo português, que não fala o português e que fala, segundo Lélia Gonzalez, o pretuguês, né, e que tem uma tecnologia de educação muito interessante que o Alan da Rosa defende, que é a questão da pedagoginga, né? Que você traz todas essas cosmologias para poder mostrar um país que tem essas digitais pretas muito impressas na sua dimensão. Então eu trago essa discussão no livro para as pessoas entenderem que eu não estou discutindo apenas a questão do território da Zona Norte, então estou discutindo o país pela perspectiva recortada da Zona Norte de São Paulo. Muito importante, professor. Obrigado aí pela Hoje tá sendo uma elucidação. Aula. Com certeza. Fica à vontade, meu amigo. Sobre a questão do branqueamento da população, né? Primeiramente, gratidão por essa aula, né? Com certeza. Assim, eu
quando eu comecei a fazer o curso de História, a gente sente esses reflexos do branqueamento até hoje, né? Porque a gente vê poucos alunos negros na universidade, né? E quando chega nesse assunto, o pessoal meio que... se a gente não pesquisar, não se sentir incomodado em pesquisar sobre isso, a gente não percebe quanto é colocado para nós dessa forma, né? E eu lembro que, assim, uma coisa que eu entendi meio que nunca o negro fez parte do projeto de nação, né? O negro sempre esteve aqui para poder suprir, né, a preguiça e também a falta de entendimento da terra que o português foi colocado aqui, na verdade que invadiu esse país aqui, não tinha, né? E aí a gente pensa numa Inglaterra que forçou o processo da abolição, né? Que não foi nada fácil, que a gente fala muito nas aulas de história, que o pessoal teve aquele movimento abolicionista, mas na verdade que forçou a abolição aqui no Brasil foi a Inglaterra falar que a gente precisa de compradores dos nossos produtos da Revolução Industrial, e o Brasil ele demorou tanto que o processo com certeza foi feito com muito ódio, né? Com muito... porque assim, a gente pensa no quê? Onde vai colocar tudo isso de gente, né? Pensando que tinha muito mais negro aqui nesse processo de trabalho, de construção, né, do que pessoas brancas. E aí, pensando nessa forma, né, a gente vê muito esses resquícios hoje na periferia, não só através desse movimento capitalista que faz o nosso jovem querer ter um produto sem poder ter esse produto economicamente falando, mas também faz com que esses jovens de hoje tenham meio que uma aversão à nossa cultura negra, né? Mesmo ele sendo negro. Então, assim, eu queria saber como que, professor, você vê esse processo, que a gente já pensa no processo mais lá na ponta, mais no final do que eles pensavam como plano, né? Tipo, que sempre, se a gente for parar pra pensar, sempre é isso. Dividir a gente para conquistar. Fazer a gente ter ódio do nosso próprio povo, né? E querer se colocar como um branco muitas vezes, né? Então, tem até uma frase que eu escutei essa semana que, infelizmente, é uma frase que eu já tinha escutado, achei que não ia escutar de novo, que é aquela frase que fala, né, que o negro, quando ele é rico, ele fica branco, e o rico, quando ele é pobre, ele fica preto. E por questão desse momento político que a gente está vivendo. Então, assim, como que você vê esse final, não o final do processo, mas é um momento bem avançado dele, onde a nossa juventude não se empodera mais das nossas raízes, né? Da nossa cultura, do que a gente faz, e começa a ter aversão. É bem interessante isso. Eu quero começar do final para o começo da sua formulação. Eu só queria chamar a atenção de uma coisa. O preto, quando ele fica rico, ele embranquece, ele não vai ficar branco nunca. A fala. Sim. Mas o branco, quando fica pobre, ele nunca vai ficar preto. Com certeza. Nunca. Porque mesmo o branco pobre, ele ainda assim tem privilégios que o preto rico não tem. Por uma questão estrutural, por uma lógica de um capitalismo perverso, sistêmico, que nos coloca nessa condição. Mesmo ascendendo socialmente, você pode perguntar para qualquer preto hoje, classe média, que não seja alienado, que tenha consciência de classe, consciência de raça, ele vai te falar que mesmo ascendendo socialmente, economicamente, ainda assim ele vai sofrer racismo, sobretudo se ele vai morar em território de hegemonia branca. Um Alphaville, Jardins, ele nunca vai ser aceito ali, porque ele é preto, não é porque ele é rico. Né? Essa é a primeira questão. A outra questão houve sim uma intervenção da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, no processo de exploração ainda do continente africano, no sentido de extrair africanos para o processo de desenvolvimento econômico aqui, mas a gente não pode desconsiderar que a Inglaterra foi um dos países mais perversos em termos de colonização, de barbarização, de genocídio dos povos africanos. Não é à toa que toda a riqueza de diamante e toda a riqueza econômica do norte global é construída a partir da exploração do sul global. A África, por exemplo, ainda hoje é um continente em diversos países explorados de uma maneira feroz por países da Europa.
A Inglaterra é utópico. Você pegar o que foi a Conferência de Berlim em 1884, 1885, em que esses países do norte global lotearam o continente africano para colonizar e explorar todas as riquezas para manter o norte global numa hegemonia econômica e nos Estados Unidos hegemonia bélica. A gente não pode descartar isso. A Guerra dos Boeres é um exemplo. Exatamente. Né? Então, uma Rainha Elizabeth que foi saudada, exaltada agora na sua partida, foi uma das mais cruéis da história da humanidade em termos de genocídio, exploração, assassinato em massa de colônias britânicas na África. Existe hoje uma comunidade britânica que são mais de 51 países que ainda são submissos ao que é o imperialismo britânico, que ainda sustentam a família real com dinheiro de impostos que são cobrados em países africanos. Outro imperialismo europeu é a França. Todo mundo ficou comovido, né, com esse desastre, mas ninguém sabe o que a França promove em termos de guerras civis na África. Né? Quando a gente volta a pensar o que é, por exemplo, a coroa britânica, o maior diamante do mundo, a estrela da África, que está no cetro da coroa, foi roubado da África do Sul. Então, só a coroa, se eu não me engano, eles falaram que tinha mais de 237 diamantes em uma coroa, todos roubados do continente africano. Então, quando a Inglaterra vai fazer essa intervenção do processo de escravização de africanos aqui no Brasil, no século XIX, século XX, já tinham cometido muitas barbáries no continente africano, e aí a intervenção não se deu porque eles estavam ali querendo proteger os africanos, estavam sendo barbarizados. Com certeza não. Querendo defender uma hegemonia econômica da Revolução Industrial, que os países que ainda estavam no processo agrícola precisavam, então, consumir, pela lógica do capitalismo, o que estava sendo produzido a partir da Revolução Industrial, e que aí vai fazer com que, de fato, o norte global vai continuar explorando, não pela escravização, no sentido físico da palavra, para poder produzir riqueza, mas sim na escravização, no sentido do consumo. Né? O Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, que também é sociólogo e também é um estudioso, ele vai escrever artigos e vai publicar sobre o Brasil como o país da dependência. Nós somos totalmente dependentes ainda de um capitalismo do norte global que nos explora ainda hoje. O Brasil, inclusive, quando foi colonizado, ele não foi colonizado com a mesma perspectiva que foi feita a colonização inglesa nos Estados Unidos, no norte da América. O norte da América foi uma colônia de povoamento, de criar um novo território, uma nova civilização. E o Brasil, a América Latina, em especial, o Brasil, foi uma colônia de exploração. Para ser explorado, tirar ouro, tirar pau-brasil, tirar minerais, tirar cana-de-açúcar, explorar para poder abastecer o norte global. Então, acho que quando a gente pensa nesse processo do que foi a intervenção da Grã-Bretanha, a gente precisa ampliar um pouco para as pessoas entenderem que não foi nenhum tipo de benefícios da princesa Isabel e também não foi nenhum tipo de interrupção da Inglaterra no sentido de poupar os povos africanos que estavam sendo explorados por eles, né? Então, acho que é legal quando você traz isso, professor, que a gente consegue ampliar a reflexão sobre isso e que, infelizmente, os livros de história não contam, né? Conta uma história falaciosa que não nos formam com um pensamento crítico para poder fazer a contranarrativa. Foi justamente essa provocação, né? Porque a gente teve esse fato recentemente e a gente viu o pessoal, tipo, louvando, né? E tal, não sei lá o quê. E eu vi uma fala de um rapaz africano que tem uma página no Instagram que ele fala assim, acabou de falecer um dos últimos ditadores que ainda existe no mundo, né? E aí o pessoal super atacou ele, entendeu? E a gente entende porque a imprensa também é deles, né? Então a gente meio que... Mas ele foi lá e falou, falei, então, tá vendo? Porque assim, ninguém olha por esse lado, né? Porque esse fato da França mesmo que você falou, na mesma semana teve um massacre na Nigéria e nem passou nas mídias, né? Não passa, por exemplo, o que está na mídia alunos hoje, dentro de uma escola. Nós somos condicionados, na verdade, a ser tão submissos à Europa e Estados Unidos, que neste momento que está acontecendo, por exemplo, a guerra na Ucrânia, na invasão russa, que as pessoas estão muito comovidas, e com razão, né? Nenhum ser humano, seja ele europeu, africano, enfim, de qualquer território do planeta, merece passar por barbáries como a gente tem acompanhado nas últimas décadas. Mas a comoção com os ucranianos, porque são brancos, loiros de olhos azuis. Mas nesse exato momento está acontecendo um massacre lá no sul da Espanha,
em que imigrantes africanos que estão tentando entrar na Europa, porque está acontecendo também todo o processo do que foi a colonização, do que está sendo, a repressão, a depressão econômica, a pouca estrutura que os povos africanos têm, vão tentar acessar os colonizadores. Para tentar dizer, olha, a colônia não está funcionando, que vocês não estão dando estrutura, a gente precisa acessar aqui, porque vocês estão tirando dinheiro de lá, estão trazendo para cá. Eles tentam acessar ali no sul da França, estão sendo assassinados, estão sendo massacrados no sul da Espanha. E ninguém debate. Estou falando hoje, não estou falando de massacre que aconteceu como aconteceu em Ruanda, né, agora no início do século, ou no século passado, foi em 92, 94. Sim. Nós estamos falando agora, da contemporaneidade, né, que está acontecendo um genocídio de africanos no sul da Espanha, porque é o lugar onde eles conseguem acessar pelo Marrocos para acessar a Europa. E ninguém fala, porque, infelizmente, ainda hoje, pelo pensamento capitalista global, os povos do sul global são descartáveis, são objetos de exploração. Então, o país, o Brasil, foi uma colônia de exploração, continua sendo, quando você pensa a questão do pré-sal, quando você pensa a questão de toda a riqueza que a gente acumula aqui, que tem que, tipo, submeter ao capitalismo do norte global. Então, professor, é legal você trazer essa provocação, porque isso nos faz pensar na importância que nós temos de conhecer o nosso território, a partir do nosso bairro, a partir da nossa macro-região, a partir da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso continente. E, sobretudo, pensar o sul global. Nós precisamos entender o sul global. E é bem interessante quando você fala que a imprensa, sobretudo a hegemônica, mostra todas essas notícias. E a gente, por exemplo, aqui não tem o hábito de discutir com os nossos vizinhos. Eu não sei o que está acontecendo no Peru. Eu não sei o que está acontecendo na Argentina um pouco, porque a Argentina está aí também nesse processo de ascensão política, econômica, querendo entrar no Mercosul, então chegam algumas informações e trouxeram agora na imprensa hegemônica um correspondente de lá, então trazem algumas informações. Mas na Bolívia, exatamente o que está acontecendo, a gente não sabe agora que teve eleição, uma primeira mulher negra assume aí, né, a vice-presidência. E tal, enfim, mas você não sabe o que está acontecendo, por exemplo, só chegam as más notícias da Venezuela, a gente não tem esse contato com o nosso continente, com o nosso território, então é importante a gente compreender que o sul global, tanto a América Latina, Caribe e o sul, África, por exemplo, o continente africano, precisam trocar informações, tecnologias e, sobretudo, entender que um continente tem muito a ver com o outro, tem uma relação direta com o outro, e que o norte global faz aquilo que você acabou de dizer, de dividir para poder conquistar. Eu sei que as respostas precisam ser super aqui, tipo, articuladas e rápidas, mas tem um texto tá na internet esse texto chamado A Carta de Willie Lynch. Você trouxe a questão da molecada que não tem se apropriado aí das nossas matrizes culturais, de referência e tal. Willie Lynch foi um escravista da Caraíba, no Caribe. Estou falando aí do século XIX, 1775, nesse período, que foi muito conhecido porque tinha o domínio sobre seus escravizados do Caribe, africanos. E foi convidado para os escravistas do sul dos Estados Unidos, a região mais perversa do que foi a escravidão nos Estados Unidos, onde o genocídio em massa acontecia, escravizados eram enforcados, tocavam fogo, né, nos corpos desses. Então, o sul dos Estados Unidos sempre foi muito duro, a exemplo do que foi o Mississippi. Então, você tem ali, ele é convidado para poder ir lá e explicar para esses escravistas como que ele tem o domínio de todos esses escravizados que não se rebelam, não fogem, não criam nenhum tipo de cisão. E ele vai lá e explica para essas pessoas como ele conseguiu esse domínio. Ele foi lá e pegou a diferença de cada um. Um que tinha a pele mais clara, o que tinha a pele mais escura, tinha o cabelo mais solto, o cabelo mais crespo, os mais velhos, os mais novos, as mulheres, os homens, e colocou um contra o outro, dizendo que um, porque tinha a pele mais clara, era melhor do que tinha a pele escura. Um que era mais novo era melhor do que o mais velho. O que o homem era melhor do que a mulher. E criou um ambiente de desconfiança entre essas pessoas. E aí, a partir daí, ele tinha condição de dominar, porque a única pessoa que as pessoas ali confiavam era nele, porque ele que estava ali fazendo a gestão desse conflito. Então, essa política ela é usada ainda hoje. Por isso que, infelizmente, não só por isso, mas por outras várias razões, a gente não consegue estabelecer e fortalecer um projeto em que a população negra consiga ascender nos espaços de poder, nos espaços econômicos, porque ainda existe uma política de cisão. O que está acontecendo no atual governo no país é exatamente isso.
É o dividir, e aí dividir não só etnicamente, mas socialmente, para poder fazer com que de fato haja aí um domínio sobre isso. E quando a juventude não se atém a isso e entender que as nossas matrizes culturais, elas não são só referências, mas são instrumentos políticos importantes para a gente poder fazer os enfrentamentos das barbáries que acontecem, a gente vai ainda ficar com esse sentimento de que as costas viradas para essas referências pode gerar um prejuízo gigantesco para o futuro. Então, estimular a juventude a conhecer a nossa história, estimular a juventude a acessar esses instrumentos estratégicos de resistência, né? Seja nas 3 rodas sagradas primárias do universo negro brasileiro e as secundárias, que é o hip hop, que é o funk, que são os slams, que são os coletivos de literatura periféricas, saraus. Todos esses espectros são instrumentos de resistência, de luta e de preservação daquilo que os nossos ancestrais africanos deixaram como um legado civilizatório importante para a gente seguir com a luta. É isso aí. Maravilha. Estamos aqui no Estúdio EP76. Entrem no perfil do Estúdio EP76 nas redes sociais. É um espaço muito bacana, né? Para fazer seu programa, para fazer suas fotos, para fazer toda a produção do seu podcast, tá? Vale a pena, né? A estrutura aqui é maravilhosa. Estamos aqui na Casa Verde, né? Aqui na região norte. E aí, falando sobre a região norte e toda essa aula que a gente está tendo aqui com Tadeu Caçula, né? E eu recomendo que quem viu o programa repasse aos demais, porque aqui é uma aula. Né? Que para mim está sendo uma aula. E eu vou fazer uma pergunta de professor a professor. Né? Então, Caçula, você traz diversas questões históricas aqui. E aí vamos pensar em algumas políticas que tivemos no Brasil e algumas situações brasileiras. Né? Nós tivemos aquela situação de Rui Barbosa que queima documentos, né? Exatamente daquela famosa se pagou ou não uma chamada reparação aos donos das fazendas e aqueles que se achavam donos de corpos negros. Né? Temos também, passado vários anos, a questão nos anos 70 de toda aquela barbárie que o mundo ficou sabendo que era a Guerra de Biafra. Até temos um prefeito de São Paulo que fala que São Paulo é uma Suíça com várias Biafras. Né? Esse foi o prefeito Olavo Setúbal, em 75, que falou isso. Né? E aí nós temos agora um ponto importante. Políticas afirmativas. Né? Nós temos em vários locais, e São Paulo não é uma exceção, que existem políticas afirmativas, por exemplo, em alguns momentos, para acessar a universidade, com diversas variações, para acessar os cursos técnicos, para acessar alguns concursos públicos. A Prefeitura de São Paulo coloca lá uma cota e toda uma política afirmativa para isso. Outros entes federados, o próprio governo do Estado de São Paulo não tem a política afirmativa. E as empresas tampouco existem. Né? Se fala de outras meritocracias e outras formas. Pensando em questões econômicas e como empoderar a população. Né? Como essas pessoas podem, como a gente pode pensar numa política afirmativa de forma global, onde não é somente para um concurso público, não é somente para acessar um curso superior ou um curso técnico, mas também para essas questões e muito mais. Como a gente pode pensar numa política afirmativa real para a nossa população? Muito boa a sua questão, professor. E aí sempre haverá alguém que vai tentar afirmar ou reafirmar uma política eugenista no Brasil. Exato. A negação da importância do que foram os povos, do que são os povos originários, e a importância do que são os povos africanos em diásporas, a qual nós somos descendentes, né? Então, quando essa pessoa fala isso em 75, ela ainda está tentando recuperar uma política do Estado brasileiro de branqueamento, e essa política vai se estender até os dias de hoje. Quando a gente vai falar de políticas afirmativas, é importante a gente entender que as políticas afirmativas elas não são de agora. Quer dizer, a construção de um pensamento ou de argumentos ou de elementos que formulam políticas afirmativas, elas vêm desde quando o primeiro navio sai do continente africano e atraca aqui nos portos na costa brasileira. Né? Por que eu estou trazendo isso? Porque a partir dali você tem já neste continente um importante movimento de luta, de resistência, né, de buscar inclusive a liberdade para poder ter um mínimo de dignidade, para poder fazer com que os próximos descendentes possam minimamente sair daquela sofreguidão que essa população sofreu ao longo desses quase 400 anos. E aí a luta do movimento negro brasileiro é fundamental
nesse lugar. Quando a gente fala de políticas afirmativas hoje de cotas, é compreender que os primeiros movimentos de ações afirmativas foram os movimentos abolicionistas, né? Que trabalharam arduamente, e aí eu destaco aqui Luiz Gama, Perfeito. que só o professor Luiz Gama, advogado, escritor, ativista, ativo, né, autodidata do movimento abolicionista, só ele conseguiu libertar dentro de uma política afirmativa, comprovando por lei que aquelas pessoas não eram escravizadas, eram prisioneiros de guerra, portanto, não poderiam estar cativos, ainda servindo a um processo colonial, e vai, então, libertar mais de 500 escravizados e escravizadas. Aí a gente tem aí Luiz Amaim, você tem André Rebouças, os irmãos Rebouças, que além de pensar... além de pensar a abolição, além de pensar o processo arquitetônico, também pensaram na lei áurea, colocaram vários artigos ali, não pensando apenas na abolição, mas colocando reparo com relação a terras, reparo com relação à remuneração, indenização dessa população, e que quando passou lá pelas mãos de Silvio Romero, de todos esses parlamentares, Rui Barbosa, estavam pensando nesse processo, eles vetaram todos esses artigos e deixaram apenas 2. Se vocês forem analisar, são 2 artigos centrais na Lei Áurea, que é libertar e não mais escravizar. Agora, nenhum tipo de política de reparo. Então, esses movimentos abolicionistas são os que vão dar, em grosso modo, os primeiros passos para políticas afirmativas. Aí você tem todo um movimento negro que se surge aí, que vem dentro daquela pergunta que você fez e que não deu tempo de responder aquela hora com o surgimento da Frente Negra Brasileira, que foi fundada em 16 de setembro de 1931, que vai buscar nesses referenciais a ausência de política de inclusão dessa população na vida, no Estado, né, na estrutura do Estado, nas políticas de geração de emprego no mundo do trabalho, nas políticas de educação, nas políticas de moradia, e entende que o Estado brasileiro está jogando contra essas políticas, então pensa aí a partir das próprias políticas afirmativas. A Frente Negra Brasileira vai pensar em curso de formação profissional, para inserir essa população preta que no processo de industrialização do país não estavam ocupando os postos de trabalho, e sim os imigrantes italianos estavam no chão de fábrica. Então vai, preparar essa população para ocupar os postos de trabalho, vai organizar curso de alfabetização de crianças e adultos que não tinham acesso à educação, porque existia o decreto que eu falei agora há pouco, de 1836, que impedia a população negra de acessar a escola pública. Isso o Estado brasileiro decretou. Sim. De impedir a população negra de acessar escolas públicas. A Frente Negra Brasileira cria, então, um ambiente de formar, de educar, de alfabetizar essas pessoas. Vai criar também a Frente Negra Brasileira uma política de formação política. Era isso que eu ia falar. Eles criam, então, grupos de formação política para poder disputar o poder. Em 1935, a Frente Negra Brasileira funda o primeiro partido político negro do Brasil. Exatamente. Primeiro partido político negro do Brasil, que foi cerceado de dar continuidade por conta do golpe de Getúlio Vargas de 1937, o Estado Novo. Que vai impedir não só a Frente Negra Brasileira, mas sindicatos, congressos nacionais, enfim. E que depois não teve vida e nem musculatura para continuar. Então, a luta do movimento negro vem de muito longe, né? Tem uma frase muito interessante que a gente sempre usa, que os nossos passos vêm de longe. E essas lutas vêm de longe. Então, quando a gente começa a ter resultados, a partir agora da década de 70, 80, com a questão da ação do MNU, aquele ato importante de 1978 nas escadarias do Teatro Municipal, que grita para o mundo que o preto brasileiro não quer mais ser assassinado, que quer participar da vida política, quer participar da vida pública do país. A geração depois, a criação de outros movimentos negros no Brasil, que vai, inclusive, pautar o Estado brasileiro sobre as políticas de promoção de igualdade racial, que vai descadear na fundação, a partir do primeiro governo democrático do país, né, progressista, na eleição do ex-presidente Lula, a criação da CEPIR, Secretaria Nacional de Promoção de Igualdade Racial, a criação em 1988 já de políticas para criar a Fundação Cultural Palmares, que foi totalmente desconstruída agora nesse governo genocida, a criação de políticas culturais, e também a geração da CONAPIRAS, Conferências Nacionais de Promoção de Igualdade Raciais, que trabalhou em todos os municípios, tirou delegado e levou para o Congresso Nacional e para o governo nacional brasileiro uma política de promoção de igualdade racial e combate ao racismo. E aí entrou a questão da política de cotas,
entrou uma série de políticas que saíram do campo de ações afirmativas e viraram políticas públicas, que é o que de fato a gente precisa discutir, não só na questão da promoção da igualdade racial, mas em todas as outras pastas. A gente precisa discutir política de inclusão nas pastas da economia, nas pastas das relações internacionais, nas pastas da saúde, nas pastas de desenvolvimento urbano, sobretudo desenvolvimento urbano, que é onde nós estamos, professor, nas pontas, nas quebradas pouco estruturadas por conta desse projeto neoliberal que vai expulsando a população preta e pobre para as periferias. Não somente nas chamadas pastas sociais, mas nas pastas estruturais. Estruturais, é isso. A gente precisa criar mecanismos, sobretudo nós que estamos falando do território, estamos preocupados com o território, estamos querendo alçar o território para esse debate municipal, estadual, quiçá nacional, para que de fato a gente tenha, e essa preocupação sua é pertinente, Rodrigo, porque a gente precisa pensar quem representa nosso território, quem pode representar nosso território, quem efetivamente tem estrutura e musculatura e também coletividade para discutir coletivamente o nosso território nas casas legislativas, que vão certamente trazer muitos outros aspectos estruturais para onde a gente vive, a gente ama e a gente quer super desenvolvido, super referência, sobretudo com todas as digitais que formam as referências educacionais, culturais e econômicas aqui da Zona Norte. Realmente, né? Uma aula deliciosa hoje, gente. Sem dúvida, não. E essa questão que vocês trouxeram do dividir para conquistar é tão forte, né? Que nós estamos gravando hoje é dia 4 de outubro, né? Depois das eleições do primeiro turno de 2022, e nós vimos isso agora, né? Quantos candidatos fora do nosso território vieram aqui buscar votos, conseguiram levar votos. O nosso território não elegeu ninguém para deputado estadual e federal. O professor estava lá, disputou bravamente, não entrou, mas é o primeiro de muitos. Com certeza, uma hora estaremos lá, né? Nesses cargos, mas a gente vê essa lógica de dividir com ações que eles conseguem permear dentro do nosso território, pessoas de dentro do território trazendo aquela política perversa de levar a gente para dentro de quadra de escola de samba, ônibus, trocando por camiseta, trocando por isso, e no fim está dividindo não só as pessoas, mas o nosso território, e a gente acaba tendo os mesmos problemas. Mas, professor, falando aqui do território, da história do território, que é tão importante quanto todos esses temas que a gente foi abordado, eu queria falar um pouquinho de questões que são muito valiosas e que a gente acaba não tendo acesso, e eu acredito que muitos jovens também não conhecem. Eu queria que você falasse um pouquinho de uma parte muito deliciosa do livro, que é a questão do tambu, o batuque de umbigada, e já emendando, que eram perguntas distintas, mas eu já vou juntar elas, que é a festa de São Benedito, com mais de 1.000 pessoas envolvidas há mais de 70 anos aqui na Casa Verde. Eu queria que você falasse um pouquinho o que da importância e o quanto é primordial que a gente preserve, primeiro que a gente conheça, preserve e participe desses eventos tão importantes. Sim, é importante dizer que as referências culturais aqui do nosso território, elas têm um potencial gigantesco. As pessoas acabam não se atendo a isso. E o que gira em torno o que poderia estar girando, sobretudo em torno de economia criativa nesse nosso território, poderia potencializar muito mais, né? Quando você pega, por exemplo, eventos como aconteciam aqui na Zona Oeste, aqui no Parque da Água Branca, o Revelando São Paulo, que viam várias manifestações culturais de várias regiões do estado de São Paulo. Voltou esse ano, nós temos isso aqui na Zona Norte. Sim. Né? Se a gente cria um circuito aqui, bom, fica aqui a dica. Mas dizendo o seguinte, né? Quando eu falo do tambu no livro, eu falo dessas famílias migrantes do interior de São Paulo, né, que vieram também migrantes de outras regiões aqui da cidade e que vão fazer aquilo que eu falei agora há pouco, vão trazer consigo seus referenciais culturais, as suas cosmovisões, né, os seus hábitos, e vão dando uma característica para esse território, dando territorialidade, ou seja, dando identidade para esse território a partir das suas práticas culturais,
que vão, né, se espalhando aqui pelo território. O Batuque de Umbigada é uma atividade cultural que vem desde a época do cultivo do café. Na verdade, ele é um desdobramento do que foi o tambor de crioula lá no Maranhão, no primeiro ciclo econômico do século XVI. Estou falando de cana-de-açúcar e algodão, porque os tambores, a dança e a ideia cosmológica do que é a roda do tambor de crioula é muito parecida com o que é o tambu no interior de São Paulo, que estão muito presentes e vivos e ativos ainda hoje, em especial na cidade de Piracicaba, Tietê e Capivari, né, aqui no interior de São Paulo, na região oeste do estado de São Paulo, que, como eu falei agora há pouco, eu falo isso no livro, essas microdiásporas que aconteceram ao longo desses ciclos fizeram com que essa população viesse para cá também, desse primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo, e trouxeram ao longo desse processo todos esses tambores também como referências. E aí, então, o Batuque de Umbigada, ele vem muito forte dessas cidades que eu citei, e parte dessas famílias ainda preserva, né? Quando vem de Piracicaba, de Tietê, dessas regiões, e que se encontram aqui na Zona Norte, sobretudo aqui na Casa Verde e no bairro do Limão, ainda hoje, por exemplo, já nosso ancestral, o tio Mário, velha guarda da Camisa Verde e Branco, todos os seus familiares são de origem piracicabana e que, portanto, tem ainda como hábito o tambu como referência da sua família. A Camisa Verde e Branco tem essa confluência do Batuque de Umbigada com o samba de bumbo, que era muito também visitado por seu Dionísio Barbosa e depois a família Tobise, que também vão alimentar a parte rítmica dos cordões carnavalescos, que depois vão se transformar em escola de samba. Então, essa influência do Batuque de Umbigada aqui na Zona Norte de São Paulo, aqui na Casa Verde, é muito importante porque algumas das famílias, a família da Dona Inês e outras famílias, quando esses familiares vêm do interior, vira e mexe, eles acendem a fogueira, o pessoal traz os tambores e viram uma roda de Batuque de Umbigada ainda hoje aqui na Zona Norte de São Paulo, né? Então é bem interessante quando você traz essa questão que eu aponto no livro, porque é a tentativa também de chamar a atenção de que a Zona Norte de São Paulo tem uma capacidade de manutenção de referenciais culturais tão importantes que a gente acaba não tendo a dimensão da riqueza de referências que a gente tem aqui na Zona Norte. E trazer isso é bem legal. Você fez uma pergunta composta. Sim, né? A festa de São Benedito. A festa de São Benedito na Rua Galileia. Cara, é uma atividade importante. A nossa matriarca nos deixou alguns anos atrás, se eu não me engano, uns 3 anos atrás, Dona Lucinda. Inclusive falo dela no livro. E era tradição desde garoto, assim. Todo segundo domingo do ano, na Rua Galileia, a festa de São Benedito, que é uma festa dos pretos católicos, mas que tem essa coisa dessa antropofagia, né? De você entender que é questão católica, mas você também ressignifica com seus elementos de referência cultural. Então você tem roda de samba, você tem samba rock, você tem capoeira, você tem a procissão acontecendo, né? Ali quando termina a procissão, e tem uma coisa que é um elemento fundamental para festividades onde a população negra está, que é a comida. Né? Sim. Sem o AG1, as festas não acontecem. Então, a Dona Lucinda cozinhava para todas essas pessoas. Então, assim, você tinha almoço de graça, você tinha roda de samba, você tinha capoeira, você tinha samba rock. E isso na Rua Galileia, aqui no Parque Peruche, em frente aqui à Escola Mafevita, que inclusive eu tive fazendo algumas atividades em parceria com a Adre Freguesia Brasilândia. O ano passado nós fizemos aqui, em novembro, a primeira semana da consciência negra na Casa Verde região, envolvendo a Adre Freguesia Brasilândia, a subprefeitura da Casa Verde, e fizemos durante a semana inteira rodas de conversas em vários pontos descentralizados aqui da região. Na quadra da Unísio do Peruche, no Ilê Axé da Mãe Wanda de Oxum, ali no Omodadá, fizemos na igreja, na Paróquia Santíssima Trindade, fizemos na subprefeitura da Casa Verde, fizemos num clube, numa academia olímpica que tem aqui na Casa Verde. Pouca gente sabe que nós temos uma academia que treina atletas olímpicos aqui na Casa Verde, que participaram, inclusive, das últimas Olimpíadas e que estão sendo preparados agora para a próxima Olimpíadas aqui na Casa Verde. Então, a gente trouxe a Adiel Silva, que é filha de Ademar Ferreira da Silva, daqui da Casa Verde. Eu falo do Ademar aqui no livro também, para participar das rodas. E ali nós fizemos, então, a primeira semana da consciência da Casa Verde, o ano passado, e estamos preparando agora para novembro agora de 2022, mais uma atividade para dar sequência a essa atividade que vai fazendo com que a gente revele
todas essas manifestações culturais, as referências que a gente tem no bairro, de pessoas importantes que fizeram parte da história do bairro, como o seu Evaristo de Carvalho, que eu falo dele, um dos grandes jornalistas, radialistas que a gente teve, né? Seu Hélio Bagunça, que é cofundador do Camisa Verde e Branco, mas fundador da Escola de Samba Tom Maior, enfim, dessas figuras que ajudaram a dar essa identidade cultural aqui para a Zona Norte de São Paulo. Legal, muito importante. É tanto assunto bacana, é tanta coisa importante, mas a gente já chegou aqui mais de 1 hora de conversa. Foi rápido assim, né? Então vamos fazer assim. Voltar outra vez aí. Vamos, com certeza. Com certeza a gente vai se organizar para isso, porque a gente tem conversa e tema aqui para muitas conversas. Então, assim, eu queria perguntar muito mais, né? Porque a gente vai Sim. ouvindo aqui, eu participei da semana lá na Santíssima Trindade, foi muito bom, né? Eu levei um pessoal do Peri lá também. Quando o Rogério chamou para vir aqui conversar com você sobre o livro, eu vim com muita felicidade, porque o estudo que você fez da Casa Verde se atrela muito com o que a gente aprende na Cachoeirinha, né? Principalmente no bairro do Peri, onde era uma fazenda, né, do Peri Rochete. O pessoal atrelou ao índio, mas não tem nada a ver com índio, né? E a gente, numa dessas incursões no meio da mata aí da Cantareira, a gente encontrou uma antiga senzala, né? Um território que a gente descobriu que realmente era onde ficavam os escravizados que trabalharam nas dutoras da Sabesp, né? E, inclusive, não está tendo tombamento dessa área, a gente tem que fazer um trabalho sobre isso. E eu queria saber, assim, eu queria só falar um pouco sobre isso, mas a minha pergunta não tem muito a ver com isso. Eu queria que você falasse como que está hoje, atualmente, os movimentos negros, depois dessa pandemia, desse governo de genocida que, né, subiu no poder no país. Mas assim, como que estão os movimentos negros, o que você está sentindo, até mesmo porque a gente está muito perto, né, do mês da consciência negra. E o que você acha? O que você está sentindo da luta dos movimentos negros atualmente? Os movimentos negros estão em pleno movimento, em plena atividade, pautando, discutindo a questão racial, discutindo o aprofundamento a partir deste governo que tem implementado aí uma política, e aí eu vou fazer aqui mais uma vez a alusão a um grande pensador que tem produzido coisas interessantes, mas sobretudo produziu um estudo sobre a necropolítica, Achille Mbembe, que vai, então, explicar muito sobre o que este atual governo representa em termos de risco, em especial para a maior parte da população brasileira, que é a população preta e parda. O risco que este governo, inclusive, tem apontado para os povos originários não só no processo de desmatamento da Amazônia, mas também no assassinato perverso dos povos originários que têm tentado defender seus territórios, suas terras e a sua forma de se relacionar com a natureza e com a terra. E os movimentos negros têm pautado. Hoje mesmo, por exemplo, eu saí de uma reunião, estava reunido com as principais lideranças dos movimentos negros brasileiros, numa reunião agora com a coordenadora da ONU de políticas de promoção de igualdade racial e combate ao racismo para afrodescendentes, que é a atual vice-presidente da Costa Rica. Ela assumiu essa pasta e está rodando os países da América Latina para poder buscar apoio para apresentar para a ONU uma pasta, uma agenda que de fato possa pensar não apenas para a década do afrodescendente, pensada pela ONU, pela Unesco, mas a continuidade de políticas e de programas que façam o enfrentamento do racismo e, sobretudo, uma política que impeça o avanço do genocídio dessa população. E aí esse genocídio, eu posso até usar um outro termo, ele passa de ser genocídio porque não é a morte apenas física, é a morte mental, psicológica, cultural, epistêmica. Então, a gente pode definir que o que ocorre é um epistemicídio, né? Porque é uma morte sistêmica, é todo um sistema, né? Os corpos dos povos originários e os corpos da população negra em a diáspora são corpos sistêmicos, porque eles não estão desatrelados de coisas como o ocidental desatrela, né? Então, esse epistemicídio ele tem ocorrido. Então, as lideranças dos movimentos negros têm avançado muito, sobretudo, com o agravamento dessa agenda neoliberal que tem aí colocado os nossos corpos, em especial, em risco, mas, sobretudo, a população brasileira como um todo, né, num campo de risco sistêmico, dado o que aconteceu com a pandemia
o negacionismo e a ausência de uma postura mais rápida desse atual governo, que poderia impedir que mais de 400 mil pessoas morressem em decorrência da Covid-19. Então, é pauta central dos movimentos negros. E nós entendemos que, dependendo agora do resultado do segundo turno, a gente vai ter que, enfim, duas estratégias estão sendo pensadas. A primeira é, vamos entender que nós vamos garantir que a democracia não será mais violentada do que já foi. E a gente tem que pautar o possível governo progressista no sentido de recuperar imediatamente as pautas e as pastas sociais que foram totalmente desmontadas ao longo, desde o golpe de 2016 até a contemporaneidade. E caso isso não ocorra, e aí a gente sabe que estudo, pesquisas, às vezes apontam para um caminho e leva para outro. Se não ocorrer isso, a gente tem uma outra estratégia, que é de continuar fazendo um enfrentamento, né, enfim, dessa agenda neoliberal, para continuar lutando para que, de fato, a gente tenha condições de garantir a sobrevivência da população preta, a sobrevivência da população preta, pobre e periférica, né, no sentido de continuar lutando para que em 2024 a gente pelo menos tenha condições de mudar o cenário nas cidades, porque é na cidade que de fato a vida social se dá de uma maneira mais ampla e mais plena. Então, convencer as pessoas nas cidades, nas periferias, nos bairros, nos macro-territórios, é fundamental para que de fato a gente não tenha um avanço dessa agenda neoliberal nos municípios, porque aí a gente vai de fato entrar num caos sistêmico que vai ser bem difícil reverter, pensando já pragmaticamente na agenda de 2026. Uma pergunta, tentamos ser sintético, mas a gente sabe da importância. E aí perguntará um sambista de família sambista. Nós temos na cidade de São Paulo várias agremiações e escolas, enfim, de samba. A cidade é muito grande, a maior cidade da América Latina, né? E aí vem uma questão importante. O samba aqui da região norte, no que ele se difere do samba da Bela Vista, do samba das escolas da Zona Leste ou mesmo da Zona Sul? Se tivesse para a gente falar alguma característica, o que difere mais, né, o samba de nossa região? Olha, se for falar o samba como um sistema de organização social, não se difere de nada, né? Agora, se for falar dentro de um aspecto de um processo de um projeto que o samba se transformou em um instrumento mercadológico, aí a gente pode diferir, porque algumas escolas da Zona Norte de São Paulo conseguiram entender essa dinâmica do capitalismo que se apropria desse lugar e transforma a escola de samba num nicho de negócio. Aí você tem, então, a escola de samba que se diferencia porque conseguiram captar essa demanda colocada pelo capitalismo, colocada pela imprensa hegemônica, colocada pela indústria cultural, né, que vai colocar essa escola de samba nesse lugar muito mais de uma produção cultural empresarial do que uma produção cultural de preservação de uma tradição cultural, sambística, carnavalesca e, sobretudo, de nichos de sociabilidade dessa população que criou tudo isso. Então, na Zona Norte nós temos escolas como Rosas de Ouro, que vai ser pioneira nesse processo de transformar um nicho de escola de samba numa empresa e vai criar essa mentalidade para poder atender às demandas do capital. Você tem uma Mocidade Alegre, que também traz um aspecto de espetacularização desse carnaval e coloca essa escola de samba também no outro nicho de negócio. E aí você pensa, por exemplo, numa escola de samba como o Vai Vai, que manteve uma narrativa preta, tradicional, cultural, mas que, de uma certa forma, tem pagado um preço duro sobre isso, porque foi, mais uma vez, a população negra, mais uma vez, perde quando a Vai Vai é expulsa desse território, justamente pela mesma lógica do capital que coloca essas escolas de samba que aderiram a essa lógica num lugar diferenciado dessas outras. Camisa Verde e Branco também tem passado por isso e, recentemente, já sofreu aí ataques da especulação imobiliária, que tem desenvolvido aquela região, levantada, edificado edifícios ali, prédios, condomínios. Praticamente ela está cercada, já né? Já está cercada, e o projeto do plano diretor da cidade de São Paulo, porque a gente precisa discutir isso, e é importante, não sei se você já discutiu isso em algum programa, discutir plano diretor, sobretudo no nosso território, é fundamental para as pessoas entenderem a importância disso, e a nossa interferência no debate de plano diretor na Câmara Municipal é fundamental. O plano diretor ali da Barra Funda já instituiu que aquele corredor
Marquês de São Vicente vai virar um corredor de empreendimentos, tanto para moradias quanto para negócios. Então, logo a Camisa Verde também vai sair, porque também, muito embora isso aqui não é uma crítica estrutural, porque eu sou oriundo da Camisa Verde e Branco, tive o privilégio de presidir a Camisa Verde e Branco por um período, mas já naquela época a gente estava chamando atenção para isso, de que se a gente não entender que a gente precisa ser capoeira em alguns momentos, né? E ser capoeira é ser estratégico, é saber a hora da ginga, é saber a hora de você esquivar, é saber a hora de você entrar ou com o martelo de lado ou com a bênção, a gente acaba perdendo território. O que ocorre é que algumas escolas de samba se diferenciam, sobretudo aqui na Zona Norte, uma Império de Casa Verde, por exemplo, que criou uma outra lógica de estrutura de escola de samba, que de uma certa forma, com todo respeito a toda a comunidade imperiana, toda a comunidade da Roseira e da Mocidade Alegre, é um modelo que não me apetece, porque desconstrói e se afasta muito do que é o fundamento de uma escola de samba. Entra naquela questão de Adorno. Então. Aquela questão de Adorno, da escola de Frankfurt, que é isso, né? Que você pensar a indústria cultural nessa perspectiva e você acaba se descolando daquilo que de fato não é aquilo que está no erudito, mas sim que está naquilo que a escola de Frankfurt chama de popular, que muito embora eles trazem uma ideia de que aliena, mas que na verdade é totalmente desalienador, porque você cria esse nicho como um nicho de sociabilidade e de preservação de uma cultura que não é ocidental, que não é europeia. É uma cosmovisão africana que eles não vão entender e nunca entenderam, né? E que é essa cosmovisão africana que me faz falta nessas escolas que optaram ir para o capital e sair do lugar da referência. Perfeito. Estamos no tempo, né? Então, eu preciso fazer essa pergunta. A gente está estourado, mas eu queria só que você fizesse uma referência, eu não posso deixar passar em branco, do sítio do Caqui. O primeiro espaço de samba de São Paulo, aqui, cravado na Casa Verde, traçando um paralelo de importância, como Cacique de Ramos no Rio de Janeiro, o sítio do Caqui, o primeiro espaço de samba de São Paulo. Queria que você falasse brevemente, se é que é possível, né, de algo tão profundo e histórico. E para finalizar, eu queria saber de tantos espíritos bons e bênçãos que a gente tem, qual é o espírito e o orixá que rege o nosso território? Vamos lá. Primeira questão do sítio do Caqui, né? Para quem é aqui do território, fica exatamente na Engenheiro Caetano Álvares, ali esquina com a Epaminondas das Meras do Amaral, antiga Rua 1, ali próximo, paralela à Rua Zilda. Né, era um estábulo, né, de cavalos ali, que aos finais de semana era desocupado, limpo, organizado para receber as reuniões que foram ali embriões, né, para a fundação da Unidos do Peruche. Porque antes da Peruche teve o Bico Doce, né, que era um bloco organizado aqui por sambistas e essa história é jogadores de futebol aqui essa da região, que eu conto aqui no livro também, que iam para o desfile dos cordões na região central e que saqueavam as barracas, enfim. Depois foram como Unidos do Morro e depois viraram Unidos do Peruche. Sim. E o sítio do Caqui foi um território importante de encontro e de recepção de personalidade. Jair Rodrigues esteve aqui no sítio do Caqui, ex-presidente da República esteve no Caqui, personalidades da política, da economia tiveram no sítio do Caqui, que foi pioneiro. E eu atribuo o sítio do Caqui como esse espaço embrionário do que foi a criação da Unidos do Peruche, nem ao Cacique de Ramos, eu atribuo aquilo lá como o terreiro de Tia Ciata. Porque o terreiro de Tia Ciata foi o desbravador de tudo que você tem no Rio de Janeiro em termos de samba, e o Caqui foi um lugar aqui na Zona Norte que foi o receptor de tudo que a gente tem de samba aqui na Zona Norte. Muito embora saibamos que o pontapé inicial foi dado por seu Dionísio Barbosa em 1914, com a criação do primeiro grupo carnavalesco negro de São Paulo, o Grupo Barra Funda. Depois tem que dar crédito também para a Madre Eunice, que funda a Lava Pés em 37, a única escola de samba mais antiga em atividade no Carnaval de São Paulo. Antes teve a primeira de São Paulo em 35, do Eupídio de Farias. E aí depois você tem a criação das primeiras escolas de samba, já como escola de samba, né? 49 a Nenê, 56 a própria Peruche aqui, 63 a Morro da Casa Verde e assim por diante. Mas o Caqui foi fundamental para isso, né? Para que de fato pudesse entender. E do meu ponto de vista, esse território aqui é um território que está regido sob Ogum e Oxum. Ogum porque é um território aguerrido de luta, de batalha, de resistência e resiliência, e Oxum porque esse é um bairro cortado por um rio, né?
É isso aí. Então, as águas de Oxum é que faz com que, de fato, a gente tenha condições de ter aqui, pelo menos do meu ponto de vista, não sou babalorixá, não sou pai de santo, mas sou da religião e sinto muito forte a presença tanto da luta, da guerra de Ogum aqui na nossa região, mas também essa questão do acolhimento, né, desse olhar matriarcal que Oxum tem sobre o nosso território. Perfeito. Obrigado, professor. Foi uma aula maravilhosa, um registro histórico para a nossa região, para a nossa página, um privilégio, uma honra. Obrigado. Obrigado, Flávio Casimiro, por vir aqui nos ajudar nessa conversa maravilhosa. A gratidão é toda minha, né? Eu só tenho a agradecer por participar desse momento e falar pra molecada aí, sempre o meu recado é pra molecada. Pessoal, estuda nosso território, estuda nossas raízes, porque o que faz a gente é a nossa história, a história dos nossos povos. Professor, obrigado mais uma vez por compor a mesa. Tá aqui o livro Casa Verde, uma pequena África paulistana, do professor Tadeu Caçula. Professor, muito obrigado. Lembrando, nós estamos aqui no estúdio EP76, na Rua Marambaia, um estúdio aberto. Conversa com a equipe da Aline se você quer fazer o seu material, ou a sua produção de audiovisual, se você precisa produzir um material legal para suas redes, para o seu conteúdo, conversa com ela, pacotes especiais para quem quer fazer podcast, né, o formato podcast, conversas, conversa com ela e já segue @estúdio EP76, que apoia o Coletivo Cachoeirinha e a página Vila Nova Cachoeirinha nesse nosso projeto. Rodrigo, eu queria só mais uma vez agradecer, parabenizar pela iniciativa. Contem conosco, contem com o território. Quero mandar um abraço especial para o coletivo Zona Norte Afrodiaspórica, que tem feito um trabalho excelente aqui de reconhecimento do nosso território, ações importantes aqui no nosso território, e convidar as pessoas também a seguirem minhas redes sociais, quem quiser Por favor, professor. Né? É só colocar @T_Caçula com K. Vocês vão chegar tanto no meu Instagram quanto também lá no meu Twitter, que eu tenho tweetado provocações importantes sobre o espectro político que vivemos. E nas minhas redes sociais eu vou também trazendo alguns elementos, não só relacionados à Pequena África, mas sobre outros vários projetos que eu desenvolvo. E quero já de antemão fazer valer aqui o que você falou, professor, que eu também agora sou um adepto aqui do coletivo da Vila Nova Cachoeirinha. Quero voltar mais vezes para a gente poder discutir a importância do nosso território. Faremos muita coisa junta. Obrigado. Vocês sabem, aqui ninguém é especialista, mas aqui é de morador para morador. Tchau, Cachoeirinha. Tamo junto. Cachoeirinha.